Entre memórias e crenças, um mergulho nas vozes que te criaram para descobrir o que é herança, o que é defesa e o que é você. Você já percebeu que às vezes a voz que fala dentro da tua cabeça nem parece sua? Tipo quando você erra e o primeiro pensamento é: meu Deus, como que eu pude ser tão idiota? Ou quando você tenta provar seu valor, mesmo sem ninguém ter te cobrado, sabe? Ou depois de uma semana exaustiva de trabalho e talvez estudo, você descansa no final de semana e ainda assim você se sente errada por estar descansando. Essas vozes geralmente têm nome, têm rosto e têm tom. E o mais curioso é que muitas vezes vem das pessoas que mais te amaram. A gente cresce cercado por vozes, né? As que mandam, as que pedem, as que gritam e principalmente aquelas que ficam. E elas não vão embora quando a nossa infância termina, né? Geralmente elas só trocam de corpo. Hoje talvez estejam disfarçadas de chefe, marido, esposa ou até da sua própria consciência. Daniel Siegel, psiquiatra e autor de O Cérebro da Criança, ele diz que o cérebro humano é um órgão social moldado pelas relações. Ou seja, o nosso cérebro, ele literalmente se estrutura a partir das experiências emocionais que a gente vive com outras pessoas. Então, o que você chama de minha forma de pensar, na verdade, é uma colagem de tudo que te disseram que era certo, bonito e aceitável. Em outras palavras, o seu cérebro é uma autobiografia escrita por várias mãos. O cérebro da criança, ele é como uma esponja emocional, assim. Do 0 aos 7 anos, ele funciona predominantemente em ondas θ, né? Que é o mesmo padrão cerebral que temos quando a gente sonha ou estamos em transe, por exemplo. Isso significa que a criança ela absorve tudo sem filtro crítico nenhum. Ela não questiona, ela só registra, porque ela ainda não aprendeu a questionar. O córtex pré-frontal, né, que é a parte do nosso cérebro responsável por pensar antes de agir, planejar, controlar impulsos e até avaliar riscos, geralmente ainda está em formação, né? E quem comanda isso tudo é o nosso sistema límbico, né? Que é aquele do impulso, responsável pelas nossas emoções, especialmente ali a nossa amígdala cerebral, que é como o alarme interno do nosso medo, sabe? Então, quando uma criança ela é criticada, rejeitada ou assustada, o cérebro ele entende que aquilo ali ele é perigoso e grava aquilo como padrão. A partir daí, ele começa a repetir automaticamente comportamentos que garantem segurança emocional. Gabor Maté chama isso de adaptação relacional, né? A criança ela se adapta ao ambiente, mesmo que isso custe ali, né, a sua autenticidade. Em outras palavras, ela prefere perder parte de quem ela é do que perder o amor que a mantém viva. Tudo isso de maneira muito irracional, tá, gente? A maior parte das nossas crenças limitantes nasceram ali como estratégia de sobrevivência, né? Se você só era elogiada quando tirava notas altas, o seu cérebro ele meio que aprendeu que o amor vem do desempenho. Então, por isso que a gente tem tantas pessoas que se cobram exacerbadamente depois de adulto, né? Se você chorava e escutava muito, engole esse choro, seu cérebro aprendeu que vulnerabilidade é perigoso. E se você cresceu num ambiente tenso, né, cheio de brigas ou talvez um silêncio do nada, ele aprendeu que o mundo ele é imprevisível, né? Então essa pessoa ela vive em alerta constantemente na vida. Esse estado em específico a gente chama de hipervigilância, né? Que é quando o corpo e a mente ela fica sempre ali em posição de defesa, mesmo sem motivo real aparente. Com o tempo, isso vira ansiedade, perfeccionismo e talvez até culpa por descansar. Isso não é
uma personalidade, né? Não é uma característica puramente sua. Isso é neurofisiologia. E o mais louco é que o cérebro, ele não diferencia um perigo físico, né, como o meu microfone bater na minha cara, de um perigo emocional, como ter o coração partido. A mesma área ativada quando você leva um tapa, né, se acende quando você é rejeitada ou criticada também. Por isso que às vezes pode doer tanto ouvir que você decepcionou alguém, né? Tanto quanto uma agressão física mesmo, porque biologicamente o corpo ele entende que ambos ameaçam a sobrevivência. Nem todas as vozes elas vêm de casa, né? Também tem as vozes da sociedade, né? As revistas dos anos 2000 que mostravam ali o corpo mais bonito, sendo o corpo magro, a beleza, aquele padrão para a época, né? A escola que premiava a melhor fantasia ou quem decorava mais legal, ou até a igreja que ensinou a culpa antes do prazer. Ou talvez até as redes sociais que confundem valor com validação. Essas vozes, né, elas moldam sem a gente perceber. É meio que inconsciente. São frases como: você tem que ser forte, não reclama. Ih, tem gente muito pior que você. Parece muito inofensivas, né? Mas elas constroem uma programação coletiva de obediência. A criança ela aprende a se calar para ser aceita, em alguns casos, e o adulto a se esgotar para pertencer. Um exemplo, eu não sei se vocês viram um vídeo do TikTok de uma menina de 8 anos, assim, que viralizou falando que ela estava triste por não se sentir bonita. Várias visualizações, assim, e uma galera chocada, né? Mas ela só estava repetindo o que ela ouvia, né? Que ser amada exige atender a um padrão em específico. O cérebro dessa criança só está espelhando a sociedade ali. E a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro, né? Mudar, se adaptar, enfim, tanto constrói sabedoria quanto reforça crenças destrutivas. O mesmo mecanismo que te ajuda a aprender um novo idioma pode te fazer acreditar que você nunca é suficiente. Depende do que é repetido, sabe? E a sociedade repete muito mais medo do que liberdade. Com o tempo, essas vozes, né, elas se tornam muito internas, né? Vira quase uma verdade absoluta dentro da gente. Você não precisa mais do teu pai dizendo, né, faça melhor, seja melhor que os outros. Agora é você que repete esse mesmo padrão. Essa crítica interna é o que Freud chama de superego, né? E que a neurociência associa ao córtex cingulado anterior, que é a região que monitora erro e conflito. Ela existe para ajudar a gente a aprender, mas alimentada por culpa e medo, ela acaba virando uma prisão. E a culpa, gente, ela é meio traiçoeira, né? Porque cada vez que a gente obedece a culpa, trabalha mais, se desculpa por existir, nega um descanso, enfim, o cérebro ele libera dopamina, que é o hormônio da recompensa, né? É como quase ganhar um tapinha de aprovação interno. Isso é viciante. Você começa a se punir achando que tá se corrigindo. Olha que bizarro. Antônio Damasio, ele explica, né, que o sentimento é a tradução mental do estado do corpo. Ou seja, o que você sente é o cérebro interpretando o que o corpo vive. E se o corpo vive em tensão, o sentimento traduz em culpa, medo ou até autoexigência. Por isso que o problema nem sempre ele tá na maneira de pensar, mas assim no corpo ainda reagindo como se tivesse 5 anos, sabe? Tentando ser amado. Essas vozes, elas não são só pessoais, elas são herdadas. A epigenética mostra que o trauma, ele pode ser transmitido biologicamente, né? Filhos de pessoas que viveram guerras, abusos ou até um estresse crônico têm genes de medo mais sensíveis.
Ou seja, o corpo dessas pessoas reage com mais intensidade a situações comuns. O psiquiatra Bessel van der Kolk, autor do O Corpo Guarda Marcas, explica que o corpo ele não esquece o que a mente tenta enterrar, por exemplo, né? Ele guarda. E quando uma filha repete os mesmos padrões da mãe, por exemplo, né, se anulando, aceitando pouco, pedindo desculpa por tudo, não é coincidência, é biologicamente emocional. Ela aprendeu que assim se sobrevive ao amor. É o ciclo vicioso, sabe? Que às vezes a gente não questiona. E é por isso que rejeitar o passado, né, ele não cura nada, assim, porque o cérebro ele não muda por negação, ele muda por compreensão. O que você rejeita, geralmente você repete. É tipo aquela questão do espelho, né? Eu aponto o dedo pro outro falando de algo que eu tenho. É mais ou menos isso. O que você entende, de fato, você ressignifica. E a partir de ressignificar, você consegue ir por outros caminhos. Um trauma, ele não é de fato só o que aconteceu, né? O trauma é o que ficou preso no corpo depois que aconteceu, né? É o aperto no peito quando alguém grita, mesmo que não seja com você, é a vontade de agradar para evitar conflito, é o riso nervoso. Durante um evento traumático, né, o corpo ele ativa o sistema nervoso simpático, que é responsável pela resposta de luta ou de fuga. Ou seja, é quase que o nosso modo sobrevivência, só que às vezes esse sistema ele nunca desliga. E o corpo passa anos ali reagindo como se o perigo ainda estivesse ali, sabe? Por isso o processo de cura não é só mental, ele também é fisiológico. Reaprender a respirar fundo, sentir o corpo, relaxar o ombro, é a biologia da libertação, que muito é explicado em consultas psicológicas, por exemplo. A boa notícia é que o nosso cérebro ele muda até o final da nossa vida. Enquanto a gente estiver vivo, a gente pode mudar isso. Essa capacidade de reorganizar caminhos é o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Que é toda vez que a gente vive uma experiência emocional segura, tipo ser ouvida sem ser julgada, né? O cérebro ele literalmente cria novas conexões. O Daniel Siegel, ele chama isso de integração neural, né? Que é quando você consegue revisitar o seu passado com consciência, sem ser controlada por ele. A lembrança ela deixa de te dominar e ela vira uma parte da tua história, né? E cada vez que você escolhe reagir diferente ali, o cérebro ele entende que, ok, isso aqui é um novo seguro, eu posso caminhar desse jeito. E aí ele começa a substituir os velhos hábitos. Mas tudo isso é um processo, né? Silenciar essas vozes antigas é como desafiar o nosso cérebro a desaprender o que a gente manteve vivo, assim. E ele naturalmente vai resistir, porque é muito energicamente melhor você manter o que você tem do que gastar energia fazendo novo. Seu cérebro ele vai te dizer: não, não muda, vai dar errado, te sabotar de diversas maneiras, mas é justamente aí que nasce a coragem, assim, quando você se ouve por cima do medo e indo com a racionalidade, sabe? Carol Dweck, acho que é assim que fala o nome dela, é uma estudiosa de Stanford, né? Fala do mindset crescimento, né? Que é a ideia de que habilidades e padrões elas podem ser desenvolvidas, né? Isso é neurociência pura, gente. O cérebro ele reforça o que é praticado, quase como academia. Então, se por anos você repetiu, né, internamente que, eu preciso ser perfeita para ser amada, agora você precisa começar a repetir que eu mereço amor, mesmo sendo humana. Essa repetição é um treino, literalmente, né? Não é espiritual, ela é cerebral. Cada vez que você se observa antes de reagir, o córtex pré-frontal, ele assume o controle, que é a parte da racionalidade, sabe? Em outras palavras, essa parte racional do nosso cérebro ela acaba dizendo que tá,
Ok, querida, agora quem decide daqui pra frente sou eu. E essa pausa é o começo da liberdade desses traumas. E talvez uma das partes de amadurecer seja isso mesmo, assim, reconhecer quais vozes te criaram e escolher quais continua falando dentro de você. Uma vez eu ouvi de uma amiga que crescer é como trocar de pele no inverno. E isso me fez refletir muito, e eu acho que está muito associada a isso, assim. Nem todas as vozes que te criaram, elas precisam ir embora, assim. Algumas fazem sentido mesmo. Algumas te deram base, valores, humanidade também. Mas as que te diminuem, né? Aquelas que criam crenças limitantes de que você não consegue, de que você não pode, essas a gente precisa olhar com mais carinho porque precisa ser desenvolvida mesmo, assim. Não dá para construir uma nova história com narradores antigos, né? Você não é a soma das vozes que te moldaram. Você acaba virando um eco consciente do que decidiu continuar repetindo para si mesma. E talvez a liberdade puramente dita, ela começa assim mesmo, quando você agradece às vozes que te criaram e ainda assim escolhe a que faz mais sentido para você. No geral, a gente precisa reconhecer tudo que nos limita, todas as questões que a gente absorve desde criança e começar a ressignificar isso para que a gente consiga cada vez mais evoluir mesmo, psicologicamente e quem sabe até fisicamente, né? O que é que você pensa sobre esse tema? Compartilha com a gente teu comentário. Vai ser um prazer ler teu ponto de vista. Um beijo e até a próxima!